Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui comigo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o Marcão e hoje nós vamos ver a análise tática do Mansur. Créditos para o Sport TV, especialmente para o programa Troca de Passes, vai estar também aqui na descrição. Se você não concordar ou concordar, deixa aqui o seu comentário, que no intervalo de alguns comentários a gente também vai opinar um pouquinho, né? Desde já, como diz, o canal Boleiro reage às paradas, né? Então, a gente deu um tapinha, sabe como é que é. Vamos pro vídeo. Ô, Mansur, vamos à análise tática, vamos lá, então, por favor. São 25 minutos de análise aqui, agora é aula pura. E você participa junto aqui pra gente ir conversando e o Felipe também. Eu separei um lance aqui, ele parece um lance absolutamente sem importância no jogo, mas é só para mostrar como era a estrutura ofensiva do Flamengo. Aqui, quando o Flamengo estava saindo, você tinha Léo Ortiz, Léo Pereira, o De La Cruz vindo fazer, por vezes era o Pulgar que fazia essa chegada. Normalmente o Flamengo trabalha com dois volantes à frente. Hoje, em boa parte do jogo, essa saída estava sendo apenas com um dos volantes aqui. E o Inter, com a sua estrutura defensiva, tinha a linha de 5 lá atrás com o Fernando, Wesley, Bruno Henrique e Vitinho. É porque o Bernabé saía aqui no Wesley. Isso, Alan Patrick e Borré na frente. Era um 5-3-2 basicamente do Inter. Qual era a grande questão que o Flamengo enfrentava? Normalmente, quando o Flamengo constrói, ele traz dois homens por dentro, à frente, seja com o Pulgar e o De La Cruz alinhados, ou seja, com o De La Cruz por trás e o Pulgar à frente, que são os dois meias. Em geral, quem está fazendo esse trabalho de via da direita para dentro é o Gerson. Em geral, quem está aqui, onde está o Bruno Henrique, é o Arrascaeta. É uma mudança óbvia de característica, né? Só de eu citar os nomes, a gente já sabe que são características óbvias. E o Flamengo tinha dificuldade de fazer essa construção por baixo, porque esses dois jogadores, um pouco pelas características deles, um pouco pelo coletivo do time, que também, e pela boa marcação do Inter, o jogo não fluía tanto. Aqui o Flamengo vai tentar fazer a saída, a bola vai chegar do Léo Pereira no De La Cruz e ele vai acionar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique de costas aqui, ou ele pode tentar fazer... O corpo dele está totalmente perfilado praticamente para ele devolver a bola. Ele não é a característica. Né? Não para ele seguir o jogo nessa direção, né? Ele vai apenas devolver a bola de maneira imperfeita, porque não é... Galera, só um detalhe aqui, vamos voltar um pouquinho. O Bruno Henrique, dá para notar nitidamente que ele não está fazendo a função dele, porque geralmente ele é um atacante pelos lados. Principalmente pelo lado esquerdo aqui. O Bruno Henrique, ele sempre jogou praticamente aqui na função que está o Michael. Aqui é o lugar do Arrascaeta. Uma das opções, se o Bruno Henrique tivesse esse caguete de meio armador, para vocês verem, olha como é que está o Léo Ortiz aqui, toda a lateral direita aberta e disponível. Quando o De La Cruz tocou para o Bruno Henrique, se ele tem essa expertise de meio campo, toda essa habilidade no pé, o cara é craque, mas é para meter gol. Ele dominava a bola com o pé esquerdo e, em vez de devolver para o De La Cruz, dominava com o pé esquerdo e já fazia a virada do jogo. Ó, aqui, ó, todo esse espaço aqui livre, ó, todo esse espaço livre para o Léo Ortiz dar sequência jogada, ou abrir para o Wesley, ou sei lá, fazer qualquer uma outra coisa. Mas como ele está fora da função dele, ele simplesmente jogando de costas, ele devolve o De La Cruz. Dá uma olhada agora, quando ele dominar, olha como é que o jogo está desenhado. Nessa direção, né? Ele vai apenas devolver a bola de maneira imperfeita, porque não é a dele. O Flamengo já não deu sequência. O Flamengo vai fazer algo que fez muito, que foi tentar alongar a bola às costas da linha defensiva do Inter, e o jogo não vai ter, a jogada não vai ter sequência. A gente pula daqui para o lance do gol. Por que para o lance do gol? De novo, está aqui o Luiz Araújo na posição que normalmente é a do Gerson. O Flamengo vai tentar fazer a construção, ele não vai conseguir o domínio entre as linhas e o Inter vai ter a possibilidade de iniciar o contra-ataque. E aí começa uma sucessão de ótimas ações do Inter. Primeiro aqui o Alan Patrick, que tem uma enorme categoria, né? Ele arrasta com ele o Léo Ortiz e vai fazer uma tirada de pressão que vai clarear o jogo. Para o Bernabé passar. E o Bernabé veio e o Luiz Araújo não acompanhou. Exato. Por quê? Isso aí pinta o erro para poder o Inter ter uma vantagem desse atleta. Né? Porque tinha uma questão no jogo que muitas vezes o Luiz Araújo estava encaixando em um dos zagueiros. E o Bernabé muitas vezes encaixava. Aqui foi mesmo pela dinâmica. Ó. E se o Wesley vai na bola, ele já ia atrapalhar esse tipo de jogada, né? O Léo Ortiz, para mim, também tem uma certa
demora na recomposição, mas para mim a jogada se origina da dificuldade que esses dois meias do Flamengo entre linhas têm. E aí a gente vai alertar agora para um outro ponto que é muito bem trabalhado do Inter. O Borré vai fazer essa bola chegar aqui, o que vai acontecer? Alexandre com o Vitinho. E o Bruno vai no espaço perfeito. Verdade, o Vitinho faz o movimento perfeito para atrair. O Alexandre. Porque o Alexandre tinha que ir ali, não tinha como, né? E aí o Bruno Henrique vai... Faltou alguém acompanhar o Bruno Henrique ali, claramente. Ele tinha mais gente para atacar. O Alexandre tinha que ir ali. Feito. Verdade, o Vitinho faz o movimento perfeito para atrair. Porque o Alexandre tinha que ir ali, não tinha como, né? E aí o Bruno Henrique vai... Faltou alguém acompanhar o Bruno Henrique ali. Eu não entendi por que o Léo Ortiz demorou tanto para voltar. Claramente, porque tinha mais gente para atacar do que para Acontece marcar. que como o Léo Ortiz tinha sido atraído no início da jogada, os meias, pelo menos um dos volantes entrou na linha defensiva para tentar compensar. Sim. E aí a gente vai chegar só para terminar, que é uma observação. Não, só porque daí o pessoal pode falar, mas o Alexandre ele podia ter deixado o Vitinho para ter ficado sim, mas também não ia dar tempo. E se o cruzamento vem para o meio da área, vamos dizer que é falha do Alexandre, que ele tinha que ter fechado. Ele fez o movimento certo. E só pra gente, no segundo tempo, para mim, teve algumas mudanças que o Felipe Luiz coloca. A gente viu mais essa cena aqui. O Léo Ortiz entre os zagueiros fazendo a saída. Perdão, Léo Ortiz não, perdão. O Rossi como goleiro, como terceiro homem na saída. Por quê? Isso permitiu ter os dois volantes por aqui. E esses dois volantes aqui, eles vão atrair mais os meias do Inter e liberar um pouco de espaço. E já era perceptível uma condição física do Inter ali que ela não ia conseguir apertar, né? Mesmo que fosse no setor. Exato. O Alexandre um pouco mais espetado e quem está fazendo esse papel por aqui já não é mais o Bruno Henrique. Muitas vezes foi o Michael. Sim. E por que eu estou destacando esse lance? Porque eu acho que isso tem um papel, não é decisivo, não dizendo que isso mudou o jogo. Então aqui os dois volantes. Você tem agora mais jogadores no meio do Inter, do trio. Perfeito. Com jogadores para vigiar por aqui e um pouco mais de espaço sendo criado aqui atrás. O Pulgar vai fazer o movimento para receber essa bola na lateral dos zagueiros. Aqui o Pulgar. Que é o espaço lá nesse meio que a gente falou, o fato do Fernando não estar ali, ó. Só que aqui, o que vai acontecer? O De La Cruz está fixando o Bruno Henrique. E vai se abrir um espaço entre ele e o Vitinho, que no primeiro tempo já não acontecia tanto. O Michael vai receber aqui, com muito mais espaço do que o Bruno Henrique, por exemplo, recebia no primeiro tempo. Olha que passe, cara. Isso é só esses zagueiros. Mudança de estrutura. Agora o Alexandre está abrindo o campo e o Michael vai fazer bem essa jogada. Com o Bruno Henrique numa função muito mais habitual para ele, que é atacar o espaço na última linha. De frente. Por que esse lance é importante? Esse é o lance que surge o escanteio do gol de empate do Flamengo. E é um lance que o famoso quebra as linhas, é isso, porque qualidade lá, porque o Inter também falou, poxa, se eu for pressionar lá o tempo todo, eu vou gastar energia. E pressionar esses dois zagueiros do Flamengo, você vai abrir espaço para cá. Sim. E foi um erro do Alan Patrick, que ele não fez a leitura esperando que tem que ser o tempo todo, era 2 metros para cá. Ele tirava essa linha de passe e não ia sair essa jogada. Então, eles se aproveitaram de poucos momentos que o Inter deu. É a minha impressão que no segundo tempo o Flamengo pressionou melhor. Sim. Tirou muito mais esse passe, essa saída com o Bernabé. Eu acho que teve as dinâmicas de ataque melhores, com o Michael, por vezes, fazendo esse papel. Depois entra o Cebolinha, que é um jogador um pouco mais acostumado a vir por dentro. E o Plata por dentro, que ele faz melhor do que o Luiz Araújo, essa flutuação ali por trás dos volantes. O Plata tem a impressão de que teria sido titular se não tivesse jogado as 2 partidas da data FIFA, né? Não tenha dúvida. Acho que teria começado hoje. Ô, Mansur, vamos à análise tática, vamos lá, galera. por favor. Mais um vídeo para vocês. Deixem aí os comentários de vocês se vocês concordam com isso ou não. Comentários e análises do Mansur trazendo os principais pontos do jogo de ontem. Mais uma vez peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho e vambora até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.